Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que nos acompanha, quem nos assiste pela internet, cumprimentar o público presente, diversos amigos na plateia hoje, mas quero fazer destaque a presença do meu filho Joelmir Rodrigo Paulo Ibogo, e cumprimentar todos os vereadores. Os agradecimentos já fizemos aí no final do ano, nas últimas sessões, e os que se reelegeram e os novos, e desejar também sucesso a todos. Acho que no início da semana passada, até foi um assunto até de uma matéria breve de um jornal a respeito de uma lei estadual, uma emenda, um projeto, inclusive, do deputado Valir Kubachini, o qual a gente até apoiou nas últimas eleições como deputado estadual, e é o nosso contato em Florianópolis, quando precisamos de alguma coisa, nem sempre, né, presidente, somos atendidos, mas, afinal de contas, é a porta onde vamos bater quando temos a necessidade, que altera algumas regras com relação às questões de licenciamento para os órgãos públicos, para as prefeituras. Então, a questão passa de ser, em vez de uma licença, a qual demora muito tempo para que se obtenha a mesma, por apenas uma autorização. E sabemos, por exemplo, que o município passa por uma dificuldade séria na questão do cyber, a dificuldade na questão financeira para se adquirir. Hoje, as saibreiras estão todas requeridas, praticamente. É difícil se encontrar algum ponto, até com material, de repente, de qualidade, para que seja explorado pelo município. E hoje temos uma situação aqui, por exemplo, próximo, bem centralizada, que é a pedreira do Rujunoski, que todo mundo conhece, e onde existe um material de excelente qualidade. Existe um embargo na questão das licenças, talvez até por a má condução até de quem tem o requerimento, né, para que elas tivessem sido liberadas nesse período. Já hoje vai para 5 anos que ela está interditada. Mas existe um material, existe uma outra questão lá também, que é um impedimento por uma questão judicial também dos moradores ao entorno, que alegam que as casas estão sofrendo rachaduras, né, em função da detonação, mas existe lá, calculado por alto, mais ou menos 100 mil metros cúbicos de material que pode ser extraído sem a detonação, né, na pedreira original. Então, até com essa facilidade aí, de repente, da liberação, se consegue, a curto prazo, liberar e atender às necessidades do município, da Secretaria de Obras, e automaticamente atendendo os munícipes. E aí eu vou fazer uma observação, que o nosso objetivo, depois eu vou entrar numa outra questão nesse sentido, mas não é de quanto pior, melhor, né? Até a gente podia ser, mas não sei se foi observado essa questão desse conhecimento, mas o nosso interesse, apesar de estarmos do outro lado, que o município tenha uma condição que possa atender e que faça um bom trabalho nas ruas e atenda dessa forma a nossa comunidade. O outro assunto é justamente esse, vereador Fernando Marão, que passamos
4, eu no caso 2, porque 2 anos eu fiquei à frente da Secretaria de Obras, defendendo o governo, o nosso governo do PMDB, naquilo que era defensável. E hoje estamos numa situação oposta, somos oposição, mas, pelo menos da minha parte, o nosso objetivo é fazer uma oposição coerente, sem escandalizar, de repente, os fatos, né? Vamos, sim, cobrar, sugerir, criticar e também, por que não, aplaudir ou parabenizar quando entendermos ser justo, merecedor. E hoje eu apresento aqui uma próxima aí de 30 indicações, né, que são situações que até eu quero deixar claro para o líder do governo, para os vereadores da bancada, que também entendo que são apenas 30 dias de governo, não foi possível resolver todas essas situações. Mas são situações que a gente vem observando e sendo solicitadas pelos moradores daquelas localidades, daquelas ruas, então já deixando em alerta para que se resolva, de repente, a curto prazo ou a médio, né, para que assim deixasse o pessoal satisfeito. Eu vou fazer o destaque em algumas delas, das indicações que eu apresentei, né, para que seja dada uma atenção maior nesses casos. Deixa a Daniela por último aqui. O vereador Marcos Ledes até falou a respeito da questão dos redutores, das lombadas, e até o vereador Fernando Balão disse não sabe qual é o ponto positivo da lombada eletrônica ou as elevadas. Também não tenho os números nesse sentido, mas o que a gente conhece que, além de penalizar às vezes, uma questão aí de algumas vírgulas, daí, além da velocidade que estabelece a lombada eletrônica, além de penalizar as pessoas, esse dinheiro, inclusive, que sai daqui do nosso município, mais da metade vai para fora, é mais ou menos isso, né? Um bom percentual acaba não ficando para o município. E até o custo hoje, para que essas lombadas fiquem instaladas, também é bastante alto. Então, aí acaba, eu faço aqui nas minhas indicações também, solicitações de lombadas, foi terminada, aí depende de algumas correções, de repente, mas se faz necessário uma instalação de um redutor de velocidade na Rua Augusto Venderval, no número 1878. Fui solicitado por moradores daquela região, estive lá verificando realmente a necessidade, como também a necessidade de instalação de 2 redutores na Estrada Cruzeiro, um próximo a Móveis Alpes, que todo mundo conhece, e o outro um pouco à frente, nas proximidades do número 1300. Então, a rua, principalmente na questão lá do número 1300, é uma rua estreita, praticamente a calçada só pode ser usada por um lado da rua, e as pessoas acabam tendo que dividir a pista com os veículos. E também existe uma questão, eu já fiz também essa reivindicação na época do nosso governo, e existem umas questões legais, a regulamentação do trânsito aí é uma questão de curva, subida, mas o problema ali é sério, já diversos acidentes ocorreram, e aqui na frente, na saída, inclusive dos funcionários mais Alpes, também é um problema sério que vai, em breve, acontecer um acidente grave, até por causa da movimentação do pessoal que trabalha na empresa.
Senhor vereador, Não, precisava pode mais um concluir, minuto para pode concluir. Agora eu concluir. demorei um pouco, eu fiz o comentário de mais umas indicações no mesmo, junto com a mesma. Uma outra situação, isso é no bairro Cruzeiro também, um problema que já vem ocorrendo também há bastante tempo, a questão foi iniciada a pavimentação da Rua Papanduva, aquele velho problema da empreiteira, mas precisamos buscar mecanismos para cobrar, para que a obra aconteça, e não é só o caso da Rua Papanduva, tivemos problemas, né, em muitas ruas, inclusive na rodovia dos móveis, em função dos atrasos por conta da empreiteira. E hoje a obra está parada, a alegação da empreiteira se deve ao fato de que precisou fazer alguma alteração nas bases, nas duas pontas da rua, então como eles já vinham atrasando, agora eles têm mais esse pretexto. Mas o que acontece é o seguinte: se a empreiteira não fizer, é preciso que a Prefeitura, a Secretaria de Obras faça nos entroncamentos, inclusive da Rua Papanduva, com a Agudos do Sul, a Augusto Malão, a Rua Iracema, Alto Paraguaçu, Moema e Bahia, porque aí o problema está seríssimo. Eu até tinha feito umas fotos, não deu tempo de passar até para que fosse visualizado. E a outra questão é a questão que eu já solicitei aqui, inclusive também, antes que se finalizasse a última gestão, a questão da Daniela Patrícia Mengarda, né, que eu pedi para que o prefeito concluísse a obra, até fiz uma moção, e na época, até hoje, foi discutida as questões aqui, o vereador Fernando Malão fez um comentário, a questão, existe esse fato, né, dela ser rejeitada, podendo ser substituída por uma indicação, como prevê o artigo 228, inciso 2º, mas na primeira alegação foi que não pode ser enviada a órgãos municipais, mas no artigo 223, parágrafo único, ela diz que pode ser enviada às mais altas autoridades do município. Mas não é o caso. O caso é que precisamos resolver essa questão da rodovia, da Daniela Patrícia Mengarda. Por quê? Por diversas vezes foi prometido para os moradores daquela rua a pavimentação. E acaba gerando uma frustração muito grande das pessoas, porque correm atrás de documento, perdem tempo, gastam dinheiro, e quando chega na hora que é para acontecer, não acontece. E o fato é que agora, essa vez, até foi avançado mais. Foi feito todo o trabalho de drenagem, de base, restando apenas a capa, que corresponde aí a 10, 20% do valor. Na época, inclusive, o que faltou, porque até os moradores, esse valor que falta é a parte que cabe à prefeitura, como é dentro da pavimentação comunitária. Então, para que se atenda o desejo desses moradores e não decepcionar os mesmos mais uma vez, é importante que se faça, até para que se evite o desperdício do dinheiro público, porque já existe um material lá que foi aplicado, e automaticamente boa parte será perdido se a obra não for concluída. Então, estou me antecipando nessas questões para que, de repente, seja antecipado. Aí as indicações acabam levando alguns dias, até que cheguem nas secretarias destinadas, né? Então, eu até não ia trazer esse assunto aqui hoje, até porque ontem conversei com o vereador Marcos Reis, até para que fosse, de repente até já tem uma solução, mas como apareceu uma outra situação, acabei
entendendo que eu devia me manifestar nas duas questões, né? E para que fosse verificado se procede e que, de repente, seja tomada alguma providência. A questão de um funcionário que tem uma deficiência, que o concursado como auxiliar de serviços, mas ele sempre ocupou, inclusive nas gestões anteriores do PP, uma função, eu vou dizer, ele é bastante simpatizante do PMDB, mas eu acho que, já mesmo nas gestões do PP anteriores, ele foi atendido, teve uma readaptação, né, e acabou operando, trabalhando sempre na biblioteca. É um funcionário da escola Adélia Lutz. Então, hoje ele foi colocado fazer a parte de limpeza e tal, e me procurou, né? Existe também um trâmite legal aí, que é a questão do atestado, para que seja feita essa readaptação. Então, já passei também essas informações para ele, e de repente, em poucos dias, será resolvida a situação. Mas a outra situação é de uma funcionária da saúde, que diz que ela foi destinada para atender o programa da AIDS, por determinação do gabinete do prefeito, e diz que esse programa nunca foi trabalhado, esse programa, e ela vai ficar o tempo todo sem ter o que fazer. Então, eu não conheço profundamente a questão. É importante que se faça essa verificação, realmente se procede ou não, e que, de repente, para que se evite que esses assuntos ou outras situações idênticas venham ocorrer futuramente. Então, seria isso a minha manifestação. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que cedi. Obrigado, vereador. Próximo vereador, secretário. Vereador Fernando Vilicinski. Vossa Excelência, vereador, eu tenho até 10 minutos. Se houver necessidade, nós lhe concederemos mais espaço.